A gente tem um quadro super legal com o psiquiatra Ângelo Real e ele sempre traz alguns direcionamentos importantes para a gente. Escolhe temas bem peculiares do nosso cotidiano que a gente gosta de ouvir e muitas vezes geram inúmeras identificações. Dessa vez não foi diferente. Olá! O nosso país está vivendo uma situação econômica muito delicada, fruto de escolhas que governantes fizeram nos últimos anos e algumas delas erradas geraram a situação atual. Porém, no meio desse cenário econômico, tem algo que você pode fazer que impacta positivamente na sua vida. Com relação a isso, é bom a gente conhecer alguns dados que têm saído nos últimos anos de pesquisas internacionais. Uma delas, da Organização Mundial de Saúde, diz o seguinte, que de cada 4 pessoas no mundo, uma tem algum transtorno mental que precisa de tratamento, de leve a casos graves. Outra pesquisa também, essa saiu no final do ano passado, da Escola de Saúde Pública de Harvard, diz que os transtornos mentais são um dos maiores problemas na economia. Porque ou a pessoa se afasta, ou quando ela está no trabalho, ela não produz adequadamente. E são essas pessoas que acabam sendo mandadas embora primeiro, ficando desempregadas. E aquelas empresas que possuem muitas pessoas assim, são empresas que não apresentam bons resultados. Então, diante dessas informações, o que você pode fazer para melhorar a sua situação econômica, financeira e que isso, de uma certa forma, tem uma relação com o país como um todo? Aí uma questão bem simples, é você avaliar com humildade, sinceramente, se você precisa de ajuda. Um número. Dentro desses dados, esperamos que 50 milhões de brasileiros precisam de um acompanhamento. Pode ser um acompanhamento psicoterápico, né? 50 milhões. E o que a gente vê na prática? Que nem a metade disso está fazendo esse acompanhamento. E outra coisa que a gente vê também na prática, muitos passam meses, anos sem procurar essa ajuda. E aí tendo uma vida de prejuízo ao longo do tempo. O saudoso Chico Anísio, um dos maiores artistas que o país produziu, né, um grande nome do humorismo mundial, era uma pessoa que sofria de um transtorno bipolar com depressão recorrente. E ele fazia tratamento. E ele até disse que ele não teria produzido nem 10% do que produziu se não tivesse tido um tratamento adequado. Ele foi aí até uma referência da psiquiatria brasileira para poder alertar a população. Por quê? Porque o que a gente vê no Brasil é que o que impacta muito as pessoas é o preconceito. Se a gente vai na Suíça, na Suécia, na Holanda, no Canadá, na Austrália, no Japão, isso é abordado de frente. Mas aqui no Brasil, as pessoas preferem negar, essa é a verdade. Então, faça a sua parte, veja ali na sua mente se você está dentro desses 50 milhões de pessoas que precisam de modificar os hábitos, os comportamentos, o estado de humor para poder ficar melhor. Ou se na sua casa tem alguém nessa situação. Isso vai trazer uma vida mais produtiva e feliz para você e todo mundo. Porque essas questões têm solução. E a solução delas estão aqui dentro.